Agora eu vou para o gene mais complicado do gerbil, é o gene C. Esse gene é o que mais é difícil de entender, então me ajudem, sejam pacientes. O C dominante, ele dá para o gerbil a cor padrão. Significa, se o gerbil ele tem um Czão, significa que a cor dele vai estar espalhada normal pelo corpo todo. Então ele vai ser da mesma cor em todas as partes do corpo e ele vai ser a cor pura, a cor bonita, a cor forte, bem forte. Um gerbil pode ser Czão, muito forte, ou pode ser Czão com um C recessivo. É aí que tem um problema. O C, ele não tem um Czinho, ele tem dois genes recessivos. É o CHM ou CB, depende do site, os americanos chamam de CHM ou CB. Eu chamo de CHM. O CHM, ele dilui a cor um pouco. Ele vai deixar o gerbil um pouquinho mais claro, pouca coisa. Mas o outro gene que clareia o gerbil muito é o CH. Czinho Hzinho, esse gene recessivo, ele é responsável por clarear bastante o pelo do gerbil. Então, pensa assim, Czão, cor forte, bonita. Czinho HM é diluído. E o Czinho Hzinho é bem diluído. Agora, tem um outro detalhe. Lembra aquela história que o gene dominante passa por cima do gene recessivo? Como acontece no Azão, Azinho, Pezão, Pezinho? Pois é, no C, ele só passa por cima se o gerbil tiver olhos pretos. Então, um gerbil black ou a gold, ele pode ser Czão, Czinho Hzinho ou Czinho HM, não importa. O que vale é o Czão, ele vai continuar sendo um a gold ou um black. Ele vai continuar tendo aquela cor bonita e forte. Mas se o gerbil tiver olhos vermelhos, se ele tiver genética pezinho para ter olhos vermelhos, aí o CHzinho ou o CHM, ele vai fazer toda a diferença na cor do gerbil. Eu vou dar uns exemplos agora bem práticos para vocês entenderem como é que o Czinho Hzinho e o Czinho HM funcionam com os gerbis de olhos vermelhos. Por exemplo, um black. A cor black, ela tem barriga recessiva, barriga da cor do corpo Azinho. Então, barriga Azinho. O C pode ser Czão, qualquer outra coisa, não importa, ele tem que ter um Czão. O resto pode ser Czinho, Hzinho, CHM, não importa. Ezão, que eu ainda vou chegar lá. Gzão, que eu ainda vou chegar lá. E olhos Pzão. Então, se ele tiver barrigazinho Azinho e olhos Pzão, ele vai ser um black. Ok, ponto. Se ele tiver olhos Pezinho, ele fica cinza, porque os olhos vermelhos, eles vão clarear a cor do black. Então, vamos supor, Azinho, Czão, dois Czões com olhos vermelhos, é um lilac. Ele é uma cor super dominante. Aquele cinza chumbo bonito de olhos vermelhos é Czão. Não adianta, Czão. Todo filhote que nascer de um lilac vai ter gene Czão, independente da outra cor que tenha junto, de ter um CHzinho ou de um CHM do pai. Se uma lilac cruzar, todo bebê vai ter um Czão, porque ela tem dois Czões. Czão, um Czão vai para o filhote, não tem jeito. E se o lilac, ao invés de ter Czão, tiver um C recessivo? Aí ele muda de cor. Um lilac, Czão. Se um C desses for um CHM, Czinho HM, ele vai diluir e ele vai virar um safire, que é aquele cinza bonitinho, prateado, bem mais claro. Pois é, o CHM, ele tem o dom de clarear a cor do gerbil. E isso acontece, mas ele não clareia muito. Já se o lilac for Czão,
Czinho Hzinho, o Czinho Hzinho, você lembra? Ele clareia muito a cor do gerbil. Isso vai fazer com que o gerbil passe a ser um dove, que é aquele cinza tão claro, mas tão claro que parece branco e muita gente cria dove achando que é branco, porque ele é muito, muito clarinho. Esse é o exemplo usando as cores com barriga Hzinho, barriga da cor do corpo. Se a gente for para as cores que tem a barriga branca, que tem o gene azão na barriga, como o agout, por exemplo, um agout de olhos vermelhos é um argente. E aí nós temos a mesma variação, da mesma forma que tem lilac, Czão, safiri, Czão CHM e dove, Czão CHzinho, nós temos os argentes. O Czão é o argente golden. O Czão CHM clareia um pouco, é o topaz. E o Czão CHzinho clareia muito e fica o argente cream. E se esses genes recessivos estiverem juntos? Se o gerbil não tiver o gene Czão? Se um gerbil recebe dois genes recessivos Czinho, são os genes chamados genes color point. Color point, cor nas pontas, nas pontinhas. São os gerbis color point que têm extremidades mais escuras, corpo de uma cor, carinha, rabo, patinhas de outra cor. Se um gerbil receber ou CHCH ou CHM ou CHCHM e tiver olhos vermelhos, batata, branco de olhos vermelhos, um peu. Ele fica branco porque não importa a cor que ele tenha, não importa o gene da barriga dele, não importa nada. Ele fica branco porque são dois genes que diluem muito a cor. Dois genes que clareiam a cor, mais olhos vermelhos que também clareiam a cor. Então é tanta clareação nessa cor que o gerbil fica branco de olhos vermelhos. Fica o peu. Mas se o gerbil tiver olhos pretos, aí vem as cores color point mais legais. Por exemplo, um black. Lembra que o black pode ser Hzinho, Czão, qualquer coisa? Ezão, Gzão, Pzão, para ter olhos pretos? Pois é, se o black, em vez de ter esse Czão, tiver CHM, CH, ele vira um siamês, que é a cor da minha linda Charlotte aqui. Ela é um gerbil color point. Ela tem o rabo escuro, o corpo claro e a carinha escura, que ainda vai escurecer mais, é porque ela é novinha. Então, o que aconteceu com ela? O CHM dela clareou um pouco a cor dela, mas o CHzinho clareou muito e deixou o corpo claro. O CHzinho deixou o corpinho dela claro, mas ela é um gerbil preto, ela é um gerbil black, que teve o corpinho clareado. Se isso acontece com um gerbil agout com a barriga branca, ele vira um LCP agout, que é a mesma coisa. Barriga azão, para ser branca, barriga de agout, mas CHM com olhos pretos. Pronto, é o Dante. É esse menino aqui. A diferença dele para Charlotte é apenas a barriga. A barriga dele é azão e isso fez ele virar um LCP agout. A barriga dela é azinho, fez ela virar um siamês. Mas a genética, o resto dos genes é igual. Ele tem o rabinho mais escuro também. Porém, o rabo dele é cinza em cima e branco embaixo. Porque ele tem o gene da barriga branca. Então a parte de baixo do rabo é branca também. Entendendo como o LCP e o siamês funcionam, o CHM clareia um pouco a cor e o CHzinho clareia muito a cor do corpo. Então eles ficam com o corpo bem claro e as extremidades mais escuras. Mas o que deixa o corpo dele claro? O CHzinho, que clareia muito. Se ele não tivesse CHzinho, se for um gerbil CHM de olhos pretos, aí ele fica um color point escuro. É o burmês. Se o siamês, em vez de ter CHzinho, CHM, tiver dois genes CHM, ele não fica com esse corpinho claro. Ele vai ficar com aquele corpo do burmês, que é um marrom bem bonito, parece chocolate. Pois é.
O burmês, é um color point. Ele seria um black que clareou 2 vezes, mas que não clareou muito. Ele clareou com o CHM, que não clareia demais. Então ele fica um color point escuro. Se ele tivesse a barriga azão, barriga branca do Agolt, se ele fosse uma Gold com CHM e CHM, aí ele não seria um LCP, ele seria um CP Agolt, que fica com o corpo cinza. Ele não fica com esse corpo branco que o CHzinho provoca, ele ficaria com um corpo cinza. Rosto cinza, corpo cinza, rabo cinza, tudo da mesma cor. Porque ele clareou 2 vezes, mas clareou 2 vezes com o gene CHM, que não clareia muito. Então, o burmês e o CP Agolt são quase a mesma cor. A única diferença é que um tem o gene azão, que deixa a barriga branca, no caso, o CP Agolt. Então eu te expliquei que o gerbil de olhos pretos, se ele receber o gene CHzinho, CHM, ele vira um siamês ou um LCP Agolt, dependendo da cor da barriga. E se ele receber CHM, CHM, ele vira um burmês ou um CP Agolt, porque não clareou tanto, dependendo do gene da barriga. Mas e o CHzinho? Se ele receber 2 vezes CHzinho e tiver olhos pretos, aí é onde a genética prega peça nos criadores. Ele vira um himalaio. Só que o himalaio tem olhos vermelhos. Como assim, Vivian? Eu tô falando de gerbil de olhos pretos com CHzinho e CHzinho. Exatamente. O CHzinho, lembra que ele clareia muito? Pois é, CHzinho clareia tanto que se o gerbil for clareado 2 vezes pelo CHzinho, ele vai clarear tanto que, apesar de ter olhos pretos, o olho dele vai ficar vermelho para você. Ou seja, um gerbil himalaio é branco, tem olhos pretos, vai ter filhote de olhos pretos, mas você olhando para ele vai ver olhos vermelhos como de um peu. A única diferença é que o himalaio ou DTW, que é o Dark-Tailed White, que é o nome em inglês do himalaio, a única diferença é que a partir dos 4 meses até os 6 mais ou menos, o rabo dele vai escurecer um pouco. Pronto, é a única diferença. Antes disso, ele é um peu perfeito, ele vai ser branco de olhos vermelhos, apesar de ter olhos pretos. E é aí que muita gente descobre que tem um himalaio sem nunca reparar no rabo. Simplesmente cruza um himalaio de olhos vermelhos com um outro gerbil qualquer de olhos vermelhos e nasce filhote de olho preto. A pessoa pergunta assim, como? Alguém pulou essa cerca? Não é possível. Não é possível. Seu himalaio, você vê os olhos vermelhos, mas a genética dele é tesão. Ele tem olhos pretos.